Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, brigadeiro com recheio de bolo de cenoura. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso bolo de cenoura são 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de açúcar cristal, 3/4 do copo de óleo, 1 copo de cenoura picada. Então você pega uma cenoura grande, você pica até ela ficar assim bem na borda do copo. 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e 4 ovos inteiros. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso brigadeiro é uma barra de chocolate de 170 gramas, uma lata de leite condensado, granulado de chocolate à vontade e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui nós temos papel manteiga para mostrar para vocês como devemos fazer para alongar a altura da forma, porque às vezes a massa cresce muito e para não derramar no forno, nós colocamos assim do lado da forma. Aqui nós temos cortado o tamanho certo do diâmetro da forma em que nós vamos fazer o nosso bolo de cenoura. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. No liquidificador, nós vamos colocar os ovos, o açúcar, o óleo e a cenoura picada. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. Mas se o seu liquidificador bater tudo de uma vez, você pode colocar tudo de uma vez. Antes de colocar o fermento, nós vamos untar a forma. Se nós colocarmos o fermento agora, ele já vai começar a agir. Com o auxílio de um papel toalha, nós vamos untar a forma com manteiga ou margarina. Nós passamos bastante, tá, gente? Para não agarrar. Agora nós vamos colocar o fermento em pó para bolo. Vamos mexer delicadamente. Nós não batemos no liquidificador o fermento, não. Agora nós vamos despejar na forma untada. Nós colocamos uma quantidade maior de massa numa forma menor para explicar para vocês como vocês devem fazer quando isso acontecer, porque o bolo vai crescer. Se você não colocar esse suporte aqui, pode derramar no seu forno. Vocês cortam o papel manteiga na largura da forma assim, ó. Aqui nós cortamos 3 pedaços. Então nós colocamos assim, olha, o papel manteiga ele não gruda na forma, não. Nós colocamos bem no canto, tá? Nós sabemos que o bolo de cenoura ele cresce muito. Então ele vai passar da altura da forma. Então nós colocamos assim. Vamos bater um pouquinho assim em cima da pia ou da mesa, onde você estiver trabalhando, para tirar o ar que fica no fundo da forma. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 40 minutos. Depois desse tempo nós espetamos um palito, sai limpo, nós desligamos o forno e está pronto o nosso bolo de cenoura. Em uma panela no fogo baixo nós colocamos a manteiga. Essa receita é toda ela feita no fogo baixo, tá? Desmanchamos. Não pode esperar queimar a manteiga, não. Assim que ela desmanchar, nós colocamos o leite condensado. Misturamos. E agora nós colocamos o chocolate. Nós vamos ficar mexendo aqui até derreter o chocolate. Se vocês quiserem, pode fazer aquela receita que nós estamos acostumados a fazer no banho-maria. Mas essa aqui é uma maneira diferente de fazer o brigadeiro. Você pode fazer também com chocolate em pó. Mas desse jeito aqui fica muito gostoso. Nós derretemos o chocolate. Agora, com a ajuda de um fouet ou batedor de claras, nós vamos ficar mexendo aqui, sempre no fogo baixo, até ferver e soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer, senão empelota. Se você não tiver esse fouet, pode mexer com a colher mesmo. De preferência uma colher de silicone, para não arranhar o fundo da panela. Aqui, gente, ele começou a ferver.
Se você for fazer o brigadeiro de colher ou para comer no copinho, nesse ponto aqui já está bom. Mas nós vamos fazer um brigadeiro para enrolar. Então tem que deixar ele cozinhar mais até soltar do fundo da panela, para ficar na consistência de enrolar depois que ele esfriar. Aqui, gente, está soltando do fundo da panela, olha. Nessa consistência aqui é que nós desligamos o fogo. Nós passamos manteiga ou margarina no prato para despejar o brigadeiro aqui. Se nós não untarmos o prato, o brigadeiro vai agarrar. Agora nós vamos deixar em temperatura ambiente para ele esfriar. Ele está na consistência muito boa, não precisa nem de levar à geladeira não. Só se estiver muito quente mesmo na sua região, aí depois que esfriar, tiver em temperatura ambiente, você coloca uns 15 minutos na geladeira. Mas nós aqui não vamos colocar na geladeira não, somente na temperatura ambiente já vai ficar na consistência que nós queremos. Olha que bonito que ficou nosso bolo, gente. Olha como ele cresceu. Se não fosse esse papel aqui, ele poderia até derramar no forno. Cheirinho bom. Nós vamos esperar esfriar um pouco para desenformá-lo, porque está muito quente. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha aqui, gente, bonito que ficou. Agora nós retiramos o papel. Vocês não precisam colocar isso em todos os bolos não, tá, gente? Só aqueles que vocês for colocar na forma, que vocês acharem que vai ultrapassar o limite da altura. Tão bonito, né, gente? Dá até pena que depois vai desmanchar para fazer a nossa receita. Nós estamos dando duas receitas num vídeo só. A receita do bolo de cenoura aqui e a do brigadeiro. Agora nós vamos esfarelar metade deste bolo, a outra metade pode ser servida no lanche, no café. Agora nós passamos um pouco de margarina nas mãos. Vamos fazer umas bolinhas assim, amassando o bolo. Como é uma receita caseira, nós podemos fazer o tamanho que quisermos. Mas se você for fazer para vender, tem que ser um tamanho padronizado. Agora nós vamos fazer assim com todo o bolo que está aqui nessa tigela. Então nós terminamos de fazer os nossos bolinhos. Nós lavamos as mãos e com as mãos um pouco umedecidas, nós pegamos o nosso brigadeiro que já está em temperatura ambiente. Então nós fazemos assim, olha. Nós abrimos ele na mão assim. Nós pegamos o bolinho, como se estivesse encapando ele, olha. Viu como é fácil? Mas como eu disse pra vocês, tem que estar no ponto o brigadeiro, tá? Deixar ele cozinhar bem. Aí enrolamos assim. Aí, gente, como é que fica, olha? Aí passamos no granulado. Aqui, gente, fica assim, olha. É o bolo com brigadeiro e o granulado. Então, nós estamos terminando de fazer a nossa receita. Viu como que é fácil, gente? Nós abrimos assim, ó, o brigadeiro. Colocamos o bolinho assim. A cada bolinho que nós fazemos, nós molhamos a mão e deixamos ela um pouco úmida. Esse aqui é o último, ficou bem grandinho. Passamos no granulado. Agora que nós terminamos de fazer todos, vamos deixar uns 10 minutos na geladeira para ele ficar um pouquinho consistente. Quando nós fizemos assim, ele fica muito molinho. Se você quiser, já pode comer agora. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E muito saborosa. Vamos partir uma para vocês verem como fica. Olha que delícia, gente. O bolo de cenoura por dentro, o brigadeiro e o granulado. Muito gostosa essa receita. Se por acaso o seu bolo de cenoura tiver uma casca e sair muito grossinha, você tira a casca, faz só com o miolo do bolo. Então esta é a nossa receita de hoje. Brigadeiro com recheio de bolo de cenoura. Duas receitas em uma só. Muito gostosas e muito fácil de fazer. Eu
Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljaneloures.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.